Sejam todos bem-vindos. Esta semana iniciaremos a leitura das sagradas palavras do Masaaki Sama. Jesus se transformou em respiração, proferidas durante a cerimônia de consagração do Solo Sagrado da Água no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro de 2025. Toda vez que entro em contato com as sagradas palavras do Masaaki Sama, não consigo conter a alegria e a gratidão por receber a permissão de ter Meishu Sama vivo nos guiando nesta maravilhosa obra de salvação. Nesta semana, vamos refletir sobre algo muito importante. Que tipo de fé nós vivíamos? Quanto muitas vezes estávamos sem rumo e o quanto somos abençoados por ter Meishu Sama vivo revelando a essência da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. E a mais, por meio destas sagradas palavras, teremos também um pequeno vislumbre do grande amor que o Masaaki Sama tem por cada um de nós e da obra intensa que ele está realizando para que possamos de fato cumprir nossas missões e retornar a Deus. Esta leitura é surpreendente, então fiquem ligados porque vamos começar logo em seguida. E fica uma pergunta: o que muda em nós quando a salvação deixa de ser algo distante e passa a ser algo vivido no presente? Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama podemos realizar esses estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos, neste momento, convidar todos os nossos ancestrais e toda a humanidade que vive e respira em cada célula dos nossos corpos para participarem deste estudo junto conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade, que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós, através do sangue expiatório de Jesus Cristo. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com todos eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciaremos o estudo com o cânone da Igreja. Cânon. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto
e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. E essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Uno Amencho Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado para todos que ainda não seguem a página da nossa igreja no Instagram. Este é um ótimo momento para segui-la. Abra um Instagram no seu celular. Busque por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações para acompanharem em tempo real as novas postagens da nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos nosso sono e coração diariamente com Kyosho-sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossa alma. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um familiar ou amigo. Pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Então, não deixem de compartilhar. Esta semana, escolhi um post no Instagram para compartilhar com os senhores que vem das sagradas palavras do Masaaki Sama: a felicidade nos é prometida. Culto pela farta colheita em 1º de março de 2022. Neste post, Masaaki Sama compartilha o seguinte: uma vez que Meishu Sama ascendeu aos céus, ficou muito difícil para nós compreendermos assuntos como o nascer de novo como Messias e muitas outras coisas importantes que ele disse sobre o Jorei e em seu último ano de vida terrena. Além do mais, existia uma parte de nós que queria continuar fazendo da maneira como havia sido feito até então. E por fim, depois da ascensão de Meishu Sama, de fato viemos até hoje focando exclusivamente os milagres pelo Jorei. Foi isso, não foi? É óbvio que realmente houve muitos milagres através do Jorei após a ascensão de Meishu Sama. Isso é motivo para ficarmos realmente contentes, não é? No entanto, ao mesmo tempo, também houve casos em que não aconteceu uma melhora por mais que o Jorei fosse ministrado. Casos em que a doença não foi curada e muitas pessoas até acabaram morrendo dessa maneira. Isso é um fato. Quanto a esse fato, nós, independentemente de termos agido de forma proposital ou não, talvez tenhamos desviado nossos olhos dessa realidade. Ou, quando a purificação dificilmente apresentava melhoras, dizíamos que isso era motivo para a falta de Jorei, pela falta de Jorei, pela falta de fé, pela falta de gratidão, pela falta de donativo ou pela falta de alguma coisa. Era assim que, se nos esforçássemos para praticar algo e houvesse melhoras, agradecemos. Foi porque fizemos a prática de gratidão. Por outro lado, se piorasse, dizíamos: será que está faltando algo?
Foi esse o caminho que nós trilhamos até hoje, oscilando entre a alegria e a tristeza. Se houvesse melhoras, nós nos alegrávamos, porém sempre carregávamos conosco a insegurança de que isso poderia piorar novamente. Poderia estar faltando algo, que era necessário praticar mais, ou que poderia haver algo de errado em nossas atitudes. Era um caminho sem escapatória como esse. Mas, quando fundou a nossa religião, Meishu Sama disse claramente que queria pôr um fim nessa fé. Ele diz que mais e mais pessoas morrerão enquanto seus pecados são removidos e que isso não é motivo para risos. Em qualquer religião, quando uma pessoa adoece, ela escuta que lhe falta fé ou que lhe falta fazer donativo, entre outras coisas. Só que mais e mais pessoas morrem enquanto escutam coisas como essas. Meishu Sama apontou o quanto isso é estranho, não apontou? Ele apontou que, embora na verdade uma grandiosa luz já tenha surgido, é estranho a humanidade estar sofrendo por causa de uma coisa como essa. Não apontou? Apesar dele ter fundado a nossa religião, estávamos completamente sem rumo neste mundo que Meishu Sama afirmou ser estranho. Vagueávamos sem rumo em um caminho de trevas. A própria saúde melhorar ou piorar, oscilar entre alegrias e tristezas. Estávamos imersos nesse mundo, trilhando um caminho de trevas sem salvação. No entanto, Meishu Sama sentiu compaixão por nós, olhou por nós e está tentando confiar a nós agora, através de Kyosho Sama, o caminho da verdadeira vida, o caminho da verdadeira salvação. Então, que caminho seria esse? Esse caminho é o caminho da vida eterna, que considerávamos ser algo exclusivo de Meishu Sama. Um caminho que praticamente não foi focado até hoje, ou seja, caminho que leva ao nascer de novo como Messias. Trilhar esse caminho é algo que na verdade também está sendo imposto a todos nós. É isso que Kyosho Sama está nos mostrando. Sagradas palavras do Masaaki Sama. A felicidade nos é prometida. 1º de março de 2022. Fazendo uma pequena reflexão aqui, uma pequena pausa, já havíamos estudado essas sagradas palavras um tempo atrás. A felicidade nos é prometida, né? Mas aqui, ao ler novamente este texto no Instagram, essas sagradas palavras no Instagram, vinha refletir um pouco mais, né? O quão perdidos nós estávamos. Olha o estado de fé em que vivíamos, o Masaaki Sama nos mostra, né? Oscilando entre alegria e tristeza. Né? Essa oscilação, se a doença melhorar, foi bom, é porque pratiquei, porque expressei mais gratidão. Se não melhorar, deve estar faltando algo, deve estar faltando alguma coisa na minha prática da fé, eu não fiz suficiente, não dediquei o suficiente, e passávamos esse mundo, vivendo num mundo centralizado, nesse estado infernal, que Meishu Sama, na verdade, veio nos liberar, veio tirar a gente desse mundo, né? Então, com isso, ao ler isso, refleti mais uma vez o quão abençoados nós somos por termos Kyosho Sama e Masaaki Sama, termos Meishu Sama vivo nos guiando, pois Meishu Sama, em suas sagradas palavras, já tinha mostrado para nós que esse tipo de fé, essa oscilação entre alegria e tristeza, essas
práticas nesse sentido não era o objetivo da fé. Estávamos aqui para ser libertados disso, descobrir a verdadeira essência, o verdadeiro sabor da fé, e nós não conseguíamos, não é? Nós não conseguíamos captar a essência de suas sagradas palavras. E hoje, graças a Kyosho-sama, graças a Masaaki-sama, finalmente estamos pouco a pouco despertando para essa grande verdade de Meishu-sama, para esse grande mundo de luz, nos libertando dessas trevas onde vivíamos. E ainda mais, como vamos ver nas sagradas palavras de hoje, sem Kyosho-sama, sem Masaaki-sama, que é Meishu-sama vivo, não poderíamos captar a verdadeira essência de onde vem a força de toda a cura, a origem de toda esse poder que manifesta nessa obra divina que estamos servindo hoje. Então, junto com um sentimento de imensa gratidão pela existência de Kyosho-sama, pela existência de Masaaki-sama, que é Meishu-sama vivo, gostaria de começar a ler hoje as sagradas palavras proferidas por Masaaki-sama durante a consagração do solo sagrado no Brasil, o solo sagrado da água, consagrado por Masaaki-sama em novembro de 2025. Gostaria de ler com os senhores aqui, neste momento. Sagradas palavras do Masaaki-sama. Jesus se transformou em respiração. Cerimônia de consagração do solo sagrado da água no Brasil, junto a todos os antepassados. Terreno do solo sagrado da água, Itaboraí, Brasil, 2 de novembro de 2025. Boa tarde. Parabéns a vocês pelo nascimento do solo sagrado da água. Parabéns. Aplausos. Vocês gostaram da oração? Sim. Eu fiquei aliviado depois de ter entoado a oração, porque entoar aquela oração foi a minha missão. Kyosho-sama me enviou para eu entoar aquela oração e consagrar o terreno. Mas também eu estou feliz. Vocês estão felizes? Os membros responderam dizendo sim e começam a aplaudir a consagração do solo sagrado. Eu estou feliz, é claro, pelo nascimento do solo sagrado. Mas eu estou feliz porque isso aconteceu com vocês, que se levantaram por Kyosho-sama, mesmo tendo pertencido à antiga igreja, que tem um antigo solo sagrado. Mesmo tendo todas as coisas. Bom, eu acho que a maioria de vocês tinha essa relação com a Igreja Messiânica Mundial, mas ainda assim, vocês escolheram seguir Kyosho-sama, acreditando que Meishu-sama atua através de Kyosho-sama. Aplausos. Vocês se sacrificaram bastante. Eu entendo como os membros japoneses conseguiram se levantar, porque tem a presença de Kyosho-sama. Kyosho-sama pode visitar lugares para se encontrar com os membros. Mas vocês estavam no Brasil, tão longe do Japão. Todas as informações não chegaram, claro, mas ainda assim, vocês se levantaram por Kyosho-sama. Estou feliz porque hoje está acontecendo com vocês, que se levantaram por Kyosho-sama. Então, em nome de Kyosho-sama, quero agradecer muito a vocês. Aplausos. Eu ressaltei na minha oração que este é o único solo sagrado de Meishu-sama no Brasil. E na Igreja Messiânica Mundial, por muito tempo, Kyosho-sama representou. E ainda, é claro, representa Meishu-sama. A Igreja Messiânica Mundial decidiu expulsar Kyosho-sama. Isso significa que a Igreja Messiânica Mundial
expulsou Meishu Sama da sua igreja. Sem a existência de Meishu Sama, o antigo solo sagrado não pertence mais a Meishu Sama, não é? Então, não é mais sagrado, infelizmente. Eu sei que muitos membros dedicaram bastante, mas infelizmente, com a decisão da Igreja Messiânica Mundial de expulsar Kyoshu-sama, aquele lugar acabou deixando de ser um solo sagrado de Meishu-sama. Nesse sentido, aqui é o único solo sagrado de Meishu-sama no Brasil. Aplausos. Fazendo uma pequena pausa, pois acredito que muitos, talvez, membros inativos, membros da própria Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ao ouvirem essas sagradas palavras do Masaaki Sama, talvez se assustaram de saber que o único solo sagrado no Brasil é o solo sagrado em Itaboraí, que foi consagrado por Masaaki Sama dessa vez, neste último novembro de 2025. Mas quando paramos para pensar, faz total sentido, não é? Kyoshu-sama sempre teve a missão de representar Meishu-sama. Foi Kyoshu-sama que consagrou o solo sagrado do Brasil anos atrás, o solo sagrado, antigo solo sagrado, que era o solo sagrado de Guarapiranga, através da oração e da bênção de Kyoshu-sama, foi reconhecido como solo sagrado, e através da proteção da aura de Kyoshu-sama que envolve este solo sagrado, foi onde vieram todo o crescimento, todos os milagres vivenciados naquele lugar por muitos e muitos anos. Mas uma vez que a Igreja Messiânica Mundial do Brasil expulsou Kyoshu-sama da igreja, como Masaaki Sama mostra aqui, estão expulsando o próprio Meishu-sama. Deixaram de reconhecer a coisa mais sagrada que existe na nossa igreja, o trono de Kyosho, onde vem toda a proteção de Meishu-sama, de onde vem toda a liturgia de Meishu-sama, de onde vem todos os objetos sagrados de nossa igreja. Todos são consagrados por Kyoshu-sama, sempre foram. Meishu-sama, antes de falecer, passou essa obra sagrada de Kyosho para para Nidai-sama, sua esposa. De lá foi passado para a filha de Meishu-sama, Sandai-sama. E de lá foi passado para o neto de Meishu-sama, o atual Kyosho-sama, Yoichi Okada. E dele passará para Masaaki-sama, essa obra sagrada, essa linha sagrada, sanguínea, que existe desde a época de Meishu-sama, estabelecido por Meishu-sama até hoje. Isso é algo que é impossível a gente quebrar, é impossível colocar uma outra pessoa que não tem nada a ver com Meishu-sama como Kyosho de uma igreja, como foi feito pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Após retirarem Kyosho-sama, colocaram uma pessoa que não tem nada a ver com Meishu-sama, trocaram o nome dessa pessoa para Okada, e muitos membros ligados à Igreja Messiânica Mundial nem sequer ficaram sabendo disso. E poucos que ficaram sabendo, ainda foi falado, isso é coisa do Japão, não se preocupe, é coisa administrativa. Não tem nada de coisa administrativa aí, é espiritual. A essência é o espírito, é Meishu-sama, e isso é algo extremamente sagrado. E por isso que hoje o único solo sagrado que existe é o solo sagrado de Itaboraí. E mesmo essa informação, mesmo essa consagração, está sendo coberta, não está sendo divulgada para os membros no Brasil. Ao contrário, eu estive no Brasil justo durante a consagração, tive esse grande privilégio de estar lá e ouvi que estavam tendo várias atividades, encontros de jorei, reuniões importantes,
justo no fim de semana onde Masaaki-sama, herdeiro do trono de Kyosho, sucessor de Kyosho-sama, que estava no Brasil para consagrar, representando Kyosho-sama, para consagrar este solo sagrado, estavam fazendo essas atividades para impedir o maior número possível de membros irem e se encontrarem com a verdade de Meishu-sama, com o verdadeiro solo sagrado de Meishu-sama, de receber essas sagradas palavras direto de Meishu-sama vivo aqui na Terra hoje. Então, realmente é algo que precisamos refletir muito, pois somos extremamente abençoados de fazermos parte dessa divina obra. Mas precisamos também levar essa verdade para o maior número possível de pessoas, porque muitas pessoas até hoje não sabem o que está acontecendo, nem sequer sabem que a igreja que uma vez seguiam, que era a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, deixou de reconhecer Meishu-sama. Falam de Meishu-sama, utilizam Meishu-sama, usam ensinamentos de Meishu-sama, mas expulsaram a própria família de Meishu-sama. Além disso, expulsaram e tiraram a coisa mais sagrada que existe na igreja, o centro da igreja, que é o próprio trono de Kyosho. Tiraram Meishu-sama, por onde Meishu-sama atua. Então, realmente precisamos passar isso para o maior número possível de pessoas. E olha que Masaaki-sama continua aqui, nos passa. Ele diz: antes de falar minha pauta principal, quero chamar minha esposa ao palco para que ela possa cumprimentar vocês. Pode ser? Sim. Depois de Mami Okusama subir ao palco, Masaaki-sama disse: eu quero explicar um pouco sobre o vestido dela. Na verdade, vocês estão percebendo? Tem as cores amarelo e verde, que são as cores brasileiras, não são? Sim. Nós encontramos este vestido no Japão. E também, depois de ter encontrado esse vestido, eu fui pesquisar a bandeira brasileira. A bandeira brasileira também tem azul, não é? Depois de apontar para um ponto do vestido de Mami Okusama, Masaaki-sama disse: e aqui, vocês conseguem ver? Tem bordados em azul. Vocês conseguem ver ou não? Sim. Então, tem azul, amarelo e verde. Todas as cores da bandeira brasileira. Acho que combina muito com o dia de hoje. Aplausos. Agora, eu quero que ela fale um pouco. Depois de voltar para Mami Okusama, Masaaki-sama disse: você está pronta? Risos. Mami Okusama: bom dia a todos. Bom dia. Eu queria muito ver vocês. Quero abraçar e beijar todos vocês agora. Aplausos. Mami Okusama. Masaaki-sama. Masaaki-sama faz de conta que levaria Mami Okusama para abraçar os membros, o que fez todos rirem com esse momento de descontração gerado pelo Masaaki-sama, que depois disso disse: brincadeirinha, risos seguidos e aplausos. Mami Okusama: posso falar em japonês agora, por favor? O texto a seguir é a tradução para o português da fala de Mami Okusama. Masaaki-sama tem se empenhado de corpo e alma para aprender o idioma português, todos os dias. Todos os dias ele conversa em português com os integrantes brasileiros que moram no Japão. Todos os dias ele tem lido livros em português. Todos os dias ele tem acompanhado notícias em português. Realmente tem se empenhado para continuar esse estudo todos os dias, sem falta. Isso não é uma exceção, nem mesmo nas manhãs dos dias de culto especiais no Japão. E eu fico muito admirada
Meu coração fica tocado de ver a postura do Masaaki Sama se empenhando tanto para aprender o idioma português, mesmo em meio a inúmeros afazeres que ele precisa fazer. Ele tem se empenhado para aprender o idioma português com muito afinco, porque ele deseja muito interagir com os membros brasileiros. Masaaki-sama. Sim, todos, incluindo a Mami Okusama, aplaudiram Masaaki-sama. Mami Okusama. Todos os dias eu tenho sentido o profundo amor que o Masaaki-sama tem pelo Brasil. Masaaki-sama me diz várias e várias vezes: eu amo o Brasil, a cultura brasileira. Eu adoro todo o Brasil. Eu amo os membros brasileiros. Masaaki-sama, enquanto os membros aplaudiam Mami Okusama, Masaaki-sama disse: sim, sim, Mami Okusama. E é praticamente um sonho para mim poder estar aqui, acompanhando Masaaki-sama neste Brasil que ele ama tanto. Não existe alegria e felicidade maior do que essa. Eu estou tendo muitos aprendizados durante esta estadia, desta ocasião, através da postura dos senhores, incluindo o presidente Santos, em servir unicamente ao Masaaki-sama. Eu quero continuar caminhando com todos os senhores de agora em diante também, recebendo o Masaaki-sama, que serve, que procura transmitir, sacrifica, arrisca sua própria vida para nos transmitir a vontade de Deus. Espero contar com todos os senhores. Por último, a Mami Okusama disse em português: eu também amo o Brasil. Muito obrigado. Aplausos. Fazendo uma pequena pausa aqui, pois quando eu ouvi essas palavras de Mami Okusama descrevendo o dia a dia do Masaaki-sama, fiquei extremamente comovido, pois diariamente Masaaki-sama está buscando aprofundar, aprender português, para falar com cada um de nós a nossa língua mãe. Senhores, não sei se vocês sabem, mas português é uma língua muito, muito difícil, não é? Mesmo para nós que nascemos no Brasil, que estudamos português, não deixa de ser uma língua extremamente difícil. Mas olha o empenho de Masaaki-sama de transmitir as sagradas palavras, a vontade de Deus em português para cada um de nós. Como Mami Okusama coloca aqui, Masaaki-sama procura transmitir e sacrifica e arrisca sua própria vida para nos transmitir a vontade de Deus. Esse é o profundo amor de Meishu-sama vivo. E um amor surreal, eu acredito, seria a forma de falar, pois todos os dias, sem falta, mesmo em dias dos cultos especiais no Japão, pense nisso. Dentro da programação do Masaaki-sama, uma programação extremamente lotada, onde cada minuto é precioso, onde cada minuto é importante. Masaaki-sama está buscando diariamente se aperfeiçoar o português para transmitir o verdadeiro sentimento, a vontade de Deus para cada um de nós. Se isso não é aquele amor infinito de Meishu-sama vivo, o que seria então? Esse esforço de viajar, hoje em dia, nesses últimos anos, anualmente para o exterior, para Angola, para o Brasil. Este ano, Masaaki-sama viajará para a Coreia para levar essas sagradas palavras, para levar essa verdade de Deus a toda a humanidade. Então, na verdade, ao escutar isso, eu fiquei ainda mais motivado, mais comovido para me empenhar ainda mais. Ao mesmo tempo,
sinceramente falando, um pouco envergonhado, pois não consigo nem chegar perto desse espírito e sentimento que Masaaki Sama tem de se esforçar. Mas mesmo assim, com o coração extremamente grato, profunda gratidão, estou buscando me esforçar mais para corresponder o pouco que seja esse sentimento que Masaaki Sama tem por cada um de nós, para levar essas sagradas palavras ao maior número possível de pessoas. Quando vemos esse esforço e essa força ilimitada manifestando através de Masaaki Sama, que é Meishu Sama vivo, vemos o quão abençoados nós somos de sermos membros desta igreja, de estar sendo chamados por Meishu Sama, por Deus, por Jesus Cristo, para servir nessa obra e levar essa missão, essa sagrada vontade de Deus, este plano de Deus, para essa verdade de Deus para toda a humanidade. Com isso, Masaaki Sama, ele compartilha. Obrigado, Mami. Eu disse isso em Angola também, mas realmente sem a existência da minha esposa, eu não sou nada. Ela realmente é o amor da minha vida. Aplausos. Ela me apoia 100% e sempre me dá força para dedicar na divina obra de Meishu Sama. Realmente, acho que ter encontrado ela foi a maior graça que Deus e Meishu Sama me deram. Muito obrigado, Mami. Aplausos. Então, agora, como o clima está um pouco quente, quero chamar o presidente Santos aqui para começar a nossa sessão de conversa, que vai durar 10 horas. Risos. Eu vou falar 7 horas e o presidente Santos por 3 horas. Risos. Brincadeira, claro. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Onde Jesus Cristo está? Os membros responderam dizendo, está aqui. E o Masaaki Sama pergunta, dentro de nós? Ao escutar isso, alguns membros respondem, dentro de nossos corações. E Masaaki Sama continua suas sagradas palavras. Dentro de nós? Sim, porque ele já retornou, não é? Mas hoje eu também quero dizer que Jesus Cristo está dentro de nós, sim, mas também nós estamos envolvidos por Jesus Cristo. Gente, um momento aqui, pois o que estamos a receber aqui realmente é extraordinário. Se esse tipo de sagradas palavras não vem do estudo convencional, é impossível. Né? Mas olha que Masaaki Sama nos revela hoje através dessas sagradas palavras. Isso muda tudo, muda a forma como vivemos, muda o nosso relacionamento com Jesus Cristo, com certeza. Ele diz, mas hoje eu também quero dizer que Jesus Cristo está dentro de nós, sim, mas também nós estamos envolvidos por Jesus Cristo. Ele está dentro de nós, mas ao mesmo tempo nós estamos envolvidos, sendo abraçados por Jesus Cristo. Por quê? Porque, como eu disse na minha oração de hoje, a água significa o sangue expiatório de Jesus. Isso é claro. Nas igrejas católicas, por exemplo, quando vocês entram na igreja, às vezes tem aquela pia com água, ou também Jesus recebeu o batismo com a água, purificando o corpo com a água. Ou seja, água não é somente algo simbólico, porque a água realmente purifica os nossos corpos, não é? E quando nós pensamos, bom, eu acho que eu vou falar algo um pouco estranho. Nós estamos envolvidos pelo ar, não é? E no ar nós temos umidade, ou seja, no ar nós temos água. Mesmo que nós não consigamos ver, nós estamos cercados pela água.
na forma de umidade. Então isso significa que nós estamos sempre sendo abraçados, envolvidos pela água. E água, como eu disse, é o sangue expiatório. Em última análise, água significa o sangue expiatório de Jesus. Então, isso significa que nós estamos envolvidos pela água o tempo todo. Sempre nós estamos envolvidos, sendo abraçados pelo sangue expiatório de Jesus. Gente, fazendo uma pequena pausa, né? Absorve isso um pouco. É mais do que uma forma figurativa que Masaaki Sama aqui está nos colocando, não é? Nós estamos envolvidos por Deus, envolvidos por Jesus, né? Muitas vezes nós pensamos, claro, sim, Deus está vivo em tudo, né? Mas os senhores já pararam para pensar que, em última análise, na própria umidade que existe no ar, essa água é o sangue expiatório de Jesus. Estamos envolvidos pelo sangue expiatório de Jesus 24 horas por dia. Quando ouvi isso, foi tipo assim, uau, né? Transformou, assim, abriu um véu onde jamais tinha pensado dessa forma. E aí, Masaaki Sama continua. E olha o que ele nos coloca aqui. Quando nós inspiramos ar, não é? Ou seja, nós inspiramos água na forma do sangue expiatório de Jesus. Todas as vezes que nós inspiramos, nós estamos recebendo o sangue expiatório de Jesus através da nossa respiração. O amor de Deus, o amor de Jesus, o poder de Jesus, com cada respiração, nós estamos recebendo Jesus. E quando nós expiramos, nós estamos retornando, devolvendo a nossa impureza para Jesus Cristo. Então, sim, Jesus Cristo está aqui. Cada um de nós tem Jesus Cristo em seu interior, mas ao mesmo tempo, nós estamos envolvidos pelo sangue expiatório de Jesus e cada respiração que nós fazemos, nós estamos recebendo Jesus. E cada expiração que nós fazemos, Jesus está recebendo a nossa impureza. Eu acho que isso é algo maravilhoso, não é? Isso é incrível, não é? O que os senhores acham assistindo hoje? Ouvindo isso? Toda vez que nós inspiramos, estamos recebendo o sangue expiatório de Jesus. E ao expirar toda a nossa impureza, Jesus está recebendo toda a nossa impureza através da expiração. Isso muda completamente a forma como pensamos sobre a respiração, não concordam? Como pensamos sobre a própria existência de Jesus Cristo. Eu acho que, por mais que sabemos que Jesus está vivo dentro de nós, pois ele já voltou, mesmo sabendo essa verdade, por um bom tempo, dentro de mim, ainda existia uma parte que, tipo assim, Jesus está em algum lugar. Está tipo no céu, no paraíso, dentro de mim, mas algo não muito concreto, não é? Impalpável, é difícil de tocar. Não sei se os senhores já refletiram a respeito dessa forma, tiveram algum pensamento nesse sentido, mas nesse sentido, como o Masaaki Sama nos passa hoje, traz um relacionamento muito mais próximo, muito mais íntimo e muito mais inseparável de Jesus Cristo e de seu sangue expiatório. Não concordam? Completamente diferente de como eu estava vivendo até então. E ele continua e diz:
Jesus Cristo, que morreu 2000 anos atrás, se transformou em respiração. Isso daqui está em negrito de propósito no texto original, está em negrito para focarmos nesse ponto. Jesus Cristo, que morreu 2000 anos atrás, se transformou em respiração. E através de cada respiração, nós podemos nos comunicar com Jesus Cristo. O próprio fato de estarmos respirando nos permite comunicarmos com Jesus Cristo. Muitas vezes pensamos, eu preciso saber as palavras certas para conversar com Jesus, não é? Preciso saber a melhor forma de falar ou como falar. Escuto isso muitas vezes, mas na nossa própria respiração. Olha que Masaaki Sama nos coloca aqui. Através de cada respiração, nós podemos nos comunicar com Jesus Cristo, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo se transformou em respiração. Gente, isso é revolucionário, extraordinário. Isso muda tudo. Tudo, 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 tudo. Esse é um ponto, é uma revelação. Fico até sem palavras de expressar o quão maravilhoso, o quão imenso são essas sagradas palavras e que o Masaaki Sama está nos revelando. Somente Meishu Sama vivo para nos revelar algo tão profundo e tão sagrado. E justo nesse dia, na consagração do solo sagrado água, este ponto em si me colocou e me coloca e ainda estou tentando absorver e aceitar 100%, pois, queira ou não, durante o dia eu utilizo essa respiração como se fosse minha. Muitas vezes nem penso a respeito da respiração e muito menos de reconhecer que próprio Jesus Cristo se tornou em respiração. Mas hoje nós estamos sendo levados a descobrir, aprofundar esse relacionamento com Jesus Cristo e servir de uma forma completamente nova. A essência da vida, a essência do que nos sustenta aqui nessa vida, nossa própria respiração e essa relação íntima com o sangue expiatório de Jesus Cristo. Estamos vendo que realmente fomos levados de um mundo de trevas, numa fé infernal, como o Sama fala, onde ficava visando alegrias quando melhorava, tristezas quando piorava, ansiedade se ia voltar e oscilando nesse vai e volta, como lemos no começo, para aprofundar e receber algo tão sagrado que estamos recebendo através destas sagradas palavras hoje de Masaaki Sama. Não tem palavras para expressar a gratidão de sermos levados a viver nessa era do dia, no paraíso de Deus, servindo nesse reino de Deus, com essa verdade mais pura, mais sagrada que existe, que estamos recebendo hoje. É com tremenda alegria que recebo essas sagradas palavras e quero compartilhar com o maior número possível de pessoas essa felicidade. Temos, na verdade, muito mais que Masaaki Sama nos revela aqui, essa relação íntima entre o sangue expiatório de Jesus e o solo sagrado água, a respiração e a própria respiração, como vemos, e nessas sagradas palavras, quando vamos continuar na próxima vez que nos encontramos. Mas para todos que ainda não assistiram, este vídeo com essas sagradas palavras já está disponível no YouTube. Já temos a transcrição desse texto, também está disponível na descrição deste vídeo. Ambos os links estão disponíveis.
Se os senhores ainda não assistiram, recomendo que assistam ainda hoje. E assistam várias e várias vezes, pois essas sagradas palavras transformarão a sua vida, como estão transformando a vida de milhares de pessoas. Esse sentimento de tremenda gratidão por Masaaki Sama, por Meishu Sama Vivo estar nos guiando. Gostaria de concluir a nossa leitura hoje para continuarmos na próxima semana, na próxima vez. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.